Oi meninas, aproveitando a mesma roupa, o mesmo cenário, né, para gravar outro vídeo, e eu quero falar sobre o aplicativo Fat Secret, que é o aplicativo que nós utilizamos para ajudar a calcular o seu consumo diário, consumo de calorias diário, né? O aplicativo ele vai te ajudar também a você entender e a escolher os melhores alimentos, porque a partir dele você vai saber a composição daquele alimento e você vai ter uma melhor possibilidade de escolha. Então você pode até estar fora de casa, mas você vai saber direitinho as quantidades, qual alimento você vai escolher, se você tiver como escolher, tá bom? E você pode manipular a sua dieta da maneira que você achar conveniente, seja para perda de peso ou para ganho de massa. Então, para perda de peso, você precisa sempre estar em déficit calórico, tá? Você precisa consumir menos, comer menos do que você gasta. Então, vamos dizer que você está com uma taxa metabólica de 1.500 calorias em repouso, né? Que é o suficiente para você se manter viva aí, respirando e saudável. E você precisa consumir menos de 1.500 calorias por dia para você ter êxito no emagrecimento, tá? Então, tirar pelo menos de 300 a 400 ou até 500 calorias desse consumo diário vai fazer com que você queime, que você reduza peso gradualmente sem você passar fome. Não indico vocês reduzirem muito, porque isso mexe demais com o seu metabolismo. Então, se você reduzir, fizer uma redução muito drástica, tipo assim, passar de 1.500 calorias por dia para 700, 500 por dia, ou você abusar de uma dieta cetogênica, ou você fazer jejuns intermitentes, deixa eu te falar, isso só vai te atrapalhar, tá? Em primeiro lugar, você tem que pensar na sua saúde. Esses tipos de dieta vão contribuir para a sua saúde? Se pergunte. Porque se contribuir para a sua saúde, siga em frente. Agora, se isso daí vai te causar algum transtorno, se isso daí vai prejudicar a sua saúde, pense, vale a pena? Vale a pena pagar esse preço? Então, eu aconselho vocês que vocês façam esse processo da maneira mais natural possível. Vá trocando os alimentos aos poucos, tá? Tire os industrializados. Nesse período, pelo menos de 20 dias, fique sem beber as bebidas muito açucaradas, tipo suco de caixinha, essas coisas já preparadas, industrializada, refrigerante nem precisa falar, né? Então, tire completamente do seu cardápio os biscoitos, as massas muito gordurosas, como lasanhas, os alimentos que já vem pronto ali em caixinha, congelado, tire da sua vida, tá? Tire da sua vida durante esses 20 dias que você vai ver a diferença que você vai ter na sua saúde, na sua disposição, tá bom? Já muda completamente. Sem contar no seu intestino e nas outras coisas do seu organismo que funcionam muito melhor. A pele, o cabelo, as unhas, tudo melhora quando você se alimenta bem. Então, abusem dos alimentos naturais, né? Abusem mais no sentido de equilibrar, né? Não comer demais. Por exemplo, abusar de uma melancia inteira já é abusar muito, né? Porque a melancia é muito rica em frutose e ela tem muito carboidrato e vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. Então, o aplicativo ele vai te ajudar a saber a média de consumo que você vai ter naquela refeição. Isso vai ser, excelente. Sem contar que nós vamos falar muito sobre o consumo dos macronutrientes, né? Como você vai equilibrar esse consumo. E como é que é o cálculo geral para isso, né? Para uma dieta de emagrecimento, você pode consumir de carboidrato até 100 gramas. Até. É o máximo, né? Se você quer perder peso. Mas se você ficar num consumo entre 70, 80 até 90 gramas de carboidrato por dia, você vai ver, o seu resultado vai ser bem mais eficiente do que se você comesse 150 até 200 gramas de carboidrato, que já é muito para quem quer perder peso, tá? E o consumo de gordura, ele também é essencial para o nosso organismo. Você também não precisa ter medo das gorduras, mas tente investir nas gorduras boas, né? Como a azeitona, a chia, o azeite, a gordura da própria carne, se ela não for muita gordura, ela também é benéfica, tá?
Eu não vou falar que você vai pro churrasco e vai comer o boi inteiro, né? Mas pelo menos um bife de picanha ali naquele dia do churrasco não vai te fazer mal e nem vai atrapalhar nos teus resultados. Você só precisa aprender a combinar aquele bife de picanha com outro alimento que você vai comer naquele período. Porque se você comer o bife de picanha, a farofa, o pão de alho, e aí toma um refrigerante ou toma uma cerveja, aí o trem fica feio pro seu lado, tá? Então, continuando, as gorduras, elas são essenciais para o nosso organismo, porque ela faz parte de um processo bem singular no nosso cérebro. É ela que ajuda nos espasmos neurais, tá? Então, você sem gordura é você sem conseguir raciocinar, você sem conseguir processar os seus pensamentos muito bem, você vai ficar meio confusa. Então, você precisa consumir de gordura por dia, de acordo com a média de cálculo mundial, né, pelo menos nacional, né, brasileira, mas o estudo que saiu a respeito dessa pesquisa de consumo de gordura é mundial. Então, é entre 0,5 até 1 grama por quilo de peso. Aí, como é que você faz para saber? Você pega o seu peso, calcula vezes o mínimo, né, 0,5, aí você pode ficar entre 0,5, 0,7, 0,8 até 1. Ou você calcula o seu peso vezes 1. É ideal que quem esteja na dieta para hipertrofia, na alimentação para ganhar músculo, né, que seja um ectomorfo, que seja muito magra, quer ganhar peso, que você calcule vezes 1. E você que está perdendo peso, querendo montar essa alimentação para perda de peso, calcule vezes 0,8. Por exemplo, eu peso 65 quilos vezes 0,8. O resultado é a quantidade do dia inteiro que eu tenho que consumir de gordura. E por que eu tô falando isso? Porque lá no aplicativo você vai ver a quantidade geral do dia, do consumo de proteína, carboidrato e gordura. E você tendo esse cálculo, você tem como subdividir nas suas alimentações, entendeu? Você vai dividir o resultado vezes a sua quantidade de vezes que você se alimenta. Por exemplo, eu me alimento 4 vezes ao dia. Então, eu vou dividir o resultado desse cálculo da minha gordura vezes 4. Então, esses vezes 4, o resultado disso é o que eu tenho que consumir por refeição, entendeu? Então, a gente já aprendeu aqui, ó. Que o carboidrato eu posso consumir, se for para perda de peso, entre 60, 70, 80 gramas por dia. Aí eu pego essas 80 gramas por dia e divido por 4, vai dar 20 gramas, né? Se eu dividir por 4, 80 por 4, vai dar 20 gramas por refeição. Então, eu já vou saber em cada refeição quanto de carboidrato eu vou consumir. E aí você divide a gordura do mesmo jeito. Em cada refeição você vai saber. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo que a gente vai lá sanar essa dúvida. E a proteína? A proteína é essencial tanto para o ganho de massa como para a perda de peso. A proteína ela faz parte de vários processos do nosso organismo e principalmente celular, tá? Por quê? Porque a célula, 60% dela é composta de água e proteína, né? Então essa célula ela cresce a partir dos aminoácidos e o aminoácido vem só da proteína. Então se você gosta da sua pele bonita, seu cabelo bonito, você quer emagrecer e não ficar flácida, você invista no consumo de proteína, tá, irmã? E treine, porque emagrecer somente com dieta, sei não, às vezes não fica tão bom quanto você gostaria. Então você pode calcular se for para emagrecimento, você pode calcular o seu peso vezes 0,2 ou 0,5 para você chegar a um denominador comum de consumo geral de proteína. Daí você divide por 4 e vai chegar no denominador de fracionado de cada refeição, ok? Qualquer dúvida vocês perguntam. No começo é meio embolado assim para entender, mas depois vocês vão ter prática nisso. Depois vocês estão largando o aplicativo de lado e já estão sabendo montar o seu prato de maneira adequada. Para você que deseja hipertrofia, ganho de massa, né? Músculos, você que é magrinho, quer muito chegar lá, você pode investir na proteína e calcular entre 1,5 até 1,8, no máximo até 2,0,
tá? Então, pega o seu peso vezes 1,8, por exemplo, e o resultado vai ser seu consumo de proteína diário, ok? Então, fazendo isso, vocês vão poder manipular a alimentação de vocês e escolher os melhores alimentos. Porque não adianta você saber que tem que consumir, por exemplo, 1.100 calorias por dia, mas essas 1.100 calorias, elas vêm de produtos alimentícios, como, por exemplo, uma preparação numa lasanha ou num macarrão de forno. Só aí você vai ter uma média de 500 calorias e aí você já furou sua alimentação por completo, né? Então, tudo com equilíbrio dá certo. Então, invistam nos alimentos mais densos, aqueles alimentos mais de difícil digestão, que são quais? Os integrais, as farinhas integrais, tá? O arroz integral, mas pode comer arroz branco, se for combinado com feijão, ó, dá certo. Pão integral, né? Mandioca, batata doce, inhame, cabotiá. Então, invista nesses alimentos que você vai ver que a sua saciedade, aquela ânsia de comer, vai melhorar demais. Sem contar que para o seu corpo metabolizar esses alimentos, ele consome muita energia no seu estômago. Então, automaticamente você está fazendo duas coisas. Você está fazendo uma alimentação melhor, né? Tá dando qualidade ao que você está ingerindo e você também está queimando mais calorias por causa da complexidade que o seu organismo tem de quebrar todas aquelas fibras, enzimas, tudo que está naquele alimento que é mais complexo, tá bom? Então, invistam no consumo de água, evitem as bebidas açucaradas durante a refeição. E uma dica, se você vai sair para lanchar, tá? Não fica muito doida não, achando que você tá proibida de comer um pastel, né? Comer, sei lá, um crepe, tá? É só você saber escolher qual vai ser o melhor alimento para aquela ocasião, dependendo do contexto geral. Por exemplo, se no sábado você vai sair com seu marido, seus filhos para uma pastelaria, durante o dia você não vai ficar comendo igual uma vaca no pasto novo, né? Comendo até o urubu voando. Então você se prepara para aquele momento, tá? E aí a dica que eu vou te dizer, se você gosta muito, mas muito mesmo de refrigerante, gosta de H2O, acha que H2O é light, é fit, né não, irmã? É melhor que você invista numa água com gás, tá? Você coloca uma água com gás, pede lá um gelo e limão, espreme o limão dentro, coloca as rodelinhas dentro e se acostume com essa bebida, que você vai ver que você vai ganhar muito mais na sua saúde. Porque refrigerante tem nada de bom, nem a embalagem, né? Às vezes a embalagem só polui o meio ambiente, tá? Então são essas dicas que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer dúvida aqui, estou à disposição para a gente conversar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, tá bom? Porque essa é a minha função aqui no grupo e eu quero muito que vocês tenham resultados. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.